Um saludo a você, meu querido irmão, que nos está acompanhando este dia de hoje, trazendo esse programa para você, um programa especial que é de vítimas a vitoriosos. Quer dizer, meu querido irmão, não há por que quedar para trás, há que sair adelante. Bueno, quedou pendiente o tema, estamos hoje falando de algo interessante, que é muito importante, que agora está sendo sacado à luz, de que nós, os humanos, não somos controlados por la genética. Não é a debilidade que he heredado de mi papá, de mi mamá, que me vai definir minha vida. Então, agora vem a pergunta, se não é a genética que controla a vida, que é que controla a vida? Bueno, eu tenho duas citas para ler e este livro, El Ministerio de Curación, é um livro interessante, he leído muitas vezes esta cita em esse programa, mas agora quisiera dar um ênfase especial agora a um detalhe. Diz assim este livro, Ministério de Curação. Aqui está, por dizer, muita informação buena para este programa, assim que eu posso estar aqui por anos. Cada capítulo, meu querido irmão, é, por dizer, um tema poderoso, um tema maravilhoso. Então, se nós ao estudar este livro, encontramos de que há algo mais que a genética. Por isso, quisiera compartilhar com você esta cita, está na página 322, é a criação do homem. E o Ministério de Curação, página 322 e 323. Assim que vou fazer uma pequena leitura, diz assim: em la criação del hombre se hace manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho el hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en su forma y organización, pero aún estaba sin vida, aquí dice. Entonces el Dios personal y existente por sí mismo infundió en esta forma el soplo de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades de la mente, todo empezó a funcionar. E todo quedou submetido a uma lei. Aqui está o ponto que quisiera dar ênfase em este momento, de que o ser humano quando criou, Deus quando criou o ser humano, lo puso em acção, le dá, por dizer, a condição de vida, quando lhe põe o aliento de vida, pero al ser humano respirar e empezar a vivir, ele quedou submetido a uma lei. Agora, meu querido irmão, vem a pergunta de $1 milhão. ¿Qual é a lei? A lei, meu querido irmão, é muito clara em esse programa. Agora vamos ver claramente isto. É o ambiente. A lei é o ambiente, o entorno. Quer dizer, para que eu pueda seguir vivo, pueda seguir respirando, eu necessito aire puro, água pura, comida correta, descanso apropriado, confiança em Deus. Todo esse paquete de remédios naturais que estamos falando aqui todos os dias, todo quedou submetido a uma lei. E é muito fácil entender isso. Se eu não tomo água, por mais rico que seja, por mais arroz integral que coma, não vou a viver. E aunque tome água, se eu não respiro, por mais água que tome, não vou a viver. Assim, meu querido irmão, de que a vida para ser preservada tem que ser mantenida por leis. Por isso decimos as leis de la salud. Agora se escutam os pastores aí a plenos pulmones, falando na televisão, na rádio, nos púlpitos, não há que guardar a lei é coisa do Antigo Testamento, pode comer o que quiera, hoje estamos em la gracia, e agora, meu querido irmão, se explica tanta gente enferma em las mismas iglesias. Quer dizer, será que o Deus Criador não tem poder nem mesmo de curar seus filhos?
porque hoje incluso os próprios pastores estão enfermos. Então lhe digo, meu querido hermano, venga o Senhor Jesus e Ele te guiará a la proteção. El mesmo Salmo 23 nos diz isto. Quando leemos o Salmo 23, diz assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falhará, quer dizer, nada me faltará, e Ele não me falhará, e Ele te vai guiar a los pastos verdes, e Ele te vai guiar a las águas vivas, e isso, meu querido irmão, produz vida, porque estarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, miramos que o ser humano agora tem vida, pero quedou todo submetido a uma lei. Agora vou à Bíblia. Salmo 23, perdão, Provérbios 23, esse que está ao lado dos Salmos. Provérbios 23, versículo 7. Aqui tenho uma cita muito pequena, pero é poderosa e muito profunda. Diz assim, Provérbios 23, 7, porque tal como piensa em su coração, assim es ele. Que está falando aqui Salomão? Está dizendo de que a maneira como penso, assim é. Se penso que puedo, eu puedo. Pero se penso que não puedo, eu não puedo. Sempre, de toda maneira, tenho razão. Então, por dizer, minha mente é o que vai determinar o que vai ser. Se é pensamento positivo, vai ser uma ação positiva. Se é um pensamento negativo, vai ser uma ação negativa. Minha mente sempre vai definir. Então, duas coisas. O ambiente, o entorno, como leímos em este livro, O Ministério de Curação, todo quedou submetido a uma lei. Mas agora, quando vamos à Bíblia, também habla outro detalhe. A mente é o que define. Por isso, meu querido irmão, não é a genética que vai definir tu vida, tu destino. Tu genética pode ser que vá a jogar 1% ou menos de tu saúde e de tu vida. E o 99% mais depende da epigenética. E a epigenética, meu querido irmão, é agora a ciência do momento. A ciência agora atualizada, agora os médicos já não estão tanto buscando entender como o antibiótico vai manter a saúde, porque se sabe que o antibiótico não vai poder dar saúde. Agora, para dar saúde, se está buscando entender como reparar a genética. Por isso, o estudo da epigenética é agora o tema do momento. Então, agora vem uma pergunta, meu querido irmão, que devemos fazer para que podamos seguir adelante. Como miramos na pantalla, a resiliência é a capacidade que temos de sofrer as pruebas, os obstáculos, as situações difíceis, e isto vai determinar nossa vida. Então, meu querido irmão, quando vamos a esta pantalla, vamos ver que se resumimos todo isto, a realidade de nossa vida é a que você cria. Por dizer, como você mira na pantalla, temos nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ações, e todo isto é o que vai a definir minha realidade. Por dizer, vamos a ver a diferença. Se eu miro uma pessoa que amo, eu vou produzir químicos de alegria, químicos de felicidade, químicas de saúde. Agora, quando miro uma pessoa que estou em pleito, em peleia, eu vou produzir químicos ou hormonas, podemos dizer, que me vai agora a produzir ódio, medo, o desejo de vingança, e isto, meu querido irmão, me vai enfermar. Por isso, disse a Bíblia, assim como piensas, assim és Ele. Então, em outras palavras, como você lê na pantalla, tus creencias definem o que atraes a tu vida todos os dias. Então, meu querido irmão, é muito importante isso que estamos estudando. Por isso, hoje a sociedade está mirando isso com bastante cuidado. Os que estudam, os que pensam, os artistas, os famosos. Hoje a gente você mira esta revista em inglês que eu tenho aqui na pantalla, diz assim, fomos nascidos desta maneira, que quer dizer,
¿Será que eu tenho que ser como nasci? Não, isso não é assim. Nós podemos e devemos cambiar nossa realidade, meu querido irmão. Aí está em inglês a pergunta, não? Somos desta maneira, quer dizer, não há maneira de cambiar, em outras palavras, agora se ha chegado a la conclusão de que sim podemos e que sim devemos cambiar. Não é porque agora, por dizer, meu papai e minha mamá eram obesos, que eu tenho que ser obesos, não é que eles tinham câncer e que eu tenho que ter câncer. Nós heredamos, meu querido irmão, não somente a genética, heredamos mais que todo um estilo de vida que tem que cambiar. Então, meu querido irmão, hoje nós estamos mirando que a vida é uma grande batalha. É uma grande batalha. E onde está esta batalha? Está em nossa mente. Se creemos em la evolução, creemos que venimos de um animal ou de azar ou de qualquer coisa e vamos então viver em um mundo de competência, de ódio, de vingança, de querer sair adelante, pero se creemos que venimos del Edén, que creemos que venimos de la mano de um Deus maravilhoso, então vamos procurar manter a harmonia, o respeito, obedecer sua palavra, obedecer suas leis e andar em harmonia com a luz que nos ha dado. Por isso, meu querido irmão, por causa desse pensamento equivocado, a NASA agora está profetizando que essa civilização vai colapsar em uns 20, 30 anos, porque estamos destruindo todo, a natureza, o corpo, os animais que já estão em extinção. Estamos agora prevendo, como disse a NASA, uma extinção massiva. Claro que quando estudamos o livro de Apocalipse, entendemos que não vai ser isso por razão humana, vamos ver algo mais. Pero, mi querido hermano, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el centro de todo? ¿Qué es que decide? ¿Quién es que decide nuestra vida? Aí usted mira, por decir, el pensamiento predominante hace algunos años atrás, el núcleo de la célula es el centro de control de la célula, porque contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas de ADN de gran longitud, que com uma variedade de proteínas formam os cromossomos. Este era o pensamento. Quer dizer que em el núcleo, assim como a mente, está o controle. Pero agora, meu querido irmão, se ha descoberto algo maravilhoso, que aunque se pensava que o núcleo era o centro da célula, pero começaram a ser estudos. Então, vários biologistas e científicos começaram a buscar descobrir mais da célula e como você mira, está em inglês, se diz assim, removiendo, por dizer, o cerebro de um organismo, o organismo se muere. Pero o que é interessante é que quando remueve o núcleo da célula, a célula queda viva um par de meses e aí diz assim, e seu comportamento não é afetado. Então, qual é a conclusão? Que o núcleo da célula não é o que define a vida da célula. Em outras palavras, em el núcleo da célula estão os genes. Então, não são os genes que controlam nossa vida. Esse processo que você mira de remover o núcleo da célula é, como você mira em inglês, enucleation. Em inglês é quitar o núcleo e a célula pode viver, meu querido irmão, 2 ou mais meses sem morir e seu comportamento não é afetado. Em outras palavras, como você mira abaixo, o núcleo da célula não é o cerebro da célula. Por isso, meu querido irmão, hoje a biologia ha chegado à conclusão de que a genética não controla nosso corpo, não controla o metabolismo, é um hecho comprovado. Bueno, agora vem a pergunta entonces, ¿qué es que controla a célula? Mi querido hermano, quando miramos a célula, é por dizer um universo maravilhoso. Por dizer, você tem na pantalla que o corpo tem uma matriz, o corpo tem um desenho, um programa de que pode replicar a célula. A diário estamos perdendo centenares, milhares de células, a piel se está descamando, os órgãos se estão renovando. Então, meu querido irmão, a diário estamos morrendo, pero a diário se está reemplazando essas células. Pero há um número de vezes que uma célula pode ser reemplazada, pode ser substituída. Portanto, devemos ter um pouco de
de compreensão a respeito de isso, porque se não entendemos isto e não obedecemos as leis que rigem isto, vamos acabar com nossa vida e pronto vamos estar enfermos e pronto vamos estar desahuciados por el doutor, por la medicina e pronto se nos vai a esperança. Então, ¿qué é a célula madre? Uma célula madre, mi querido hermano, aí está escrito, é, por decir, uma célula que é a base, ela tem a capacidade de, por decir, reduzir a inflamação, controla a morte celular, ela pode organizar a fabricação das células de músculos, de huesos, de grasa, de cartílago, e ela se hace por autorreplicação, ela se duplica. Então, por isso a vida se perpetua, e aí estamos por dizer 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos, e todavía estamos vivos, porque essa célula tem esta capacidade. Pero agora mira o que passa, quando nós outros, por desconhecer, não seguimos as leis da saúde, não obedecemos as leis de Deus, agora que passa com nós outros? Começamos a acelerar o processo de morte dessa célula. Por isso, meu querido irmão, há tanta gente com inflamação, há tanta gente com tumor, há tanta gente com artrites e miles de problemas do sistema autoimune, porque, meu querido irmão, não entendem o que vamos poner agora em sequência. É muito importante isto. Os científicos fazem seu experimento e põem um plato de laboratório, essa célula, elas estão sanas, elas estão, por dizer, contentas porque há um ambiente correto, mas quando os científicos cambiam seu environment, quer dizer, seu ambiente, seu entorno, lhe põem um ambiente ácido, um líquido que não lhe é agradável, então essas células começam a mutar e a pantalla você pode ver como esses cambios se alteram dependendo do entorno, dependendo do ambiente onde a célula está, ela se move e a la vez também ela se multiplica de maneira diferente. Como você mira na pantalla, uma célula pode ser célula de hueso, outra pode, e do mesmo plato, pode sair célula de músculo e outras podem ser células gordurosas ou de grasa ou de gordura. Por isso, meu querido irmão, lo que define não é o núcleo, portanto, é o entorno. Lo que está definindo como vai ser a célula é o entorno, o ambiente. Assim que isso é importantíssimo para nós outros. E qual é o ponto disso? Quando você mira em esta pantalla, você mira, meu querido irmão, aí está a genética ou o gene, está também, meu querido irmão, o genoma e está agora o meio ambiente. Por isso mencionamos ao princípio, a Bíblia nos põe de que a mente é que vai definir, não somente a genética, e mais que toda hora o meio ambiente. Com o meio ambiente, meu querido irmão, o corpo agora empieza a reconhecer o aspecto positivo e negativo. Por decir, aqui miramos como a piel pode reconocer a temperatura, se está caliente, se está frio, se tem aire, se tem vento, se vem uma tempestade, se vem um temporal, e isto vai provocar uma reação através do sistema hormonal, sistema nervioso, de como devemos reaccionar. Então, este é muito importante para que miremos que há leis que devemos seguir para que podamos ter uma boa saúde. Por isso, dar condição à célula significa obedecer a reforma para a saúde, número 1, e número 2, ter uma condição mental positiva. E quando estamos falando na condição mental positiva, não estamos comentando da nova era, de abraçar árvores, de dormir com pedra abaixo da alfombra. Estamos falando, como disse Filipenses 4:13, todo puedo em aquele que me fortalece. Agora mira, como você mira na pantalla, a epigenética ela leva a reaccionar a célula conforme o estudo da epigenética vai demonstrar como que a célula vai reaccionar conforme a la señal que a célula recebe. E que significa isto de señal? Todo o corpo, todas as células têm receptores. Esses receptores são como antenas. Eles vão receber o estímulo de afuera. Por isso, meu querido irmão, quão maravilhoso é quando vamos
a la natureza, vamos a la playa, vamos a la montanha, vamos a respirar aire puro, tomar luz solar, esta célula vai receber por las antenas estas señales positivas, pero quando estamos em uma cidade, pura poluição, puro ruído, pura ameaça, pura violência, puro mirar edifícios, então a célula está recebendo este mensaje de um entorno que é negativo. Por isso nós temos que mirar duas coisas, a mente e a célula, através da piel, através do sistema nervioso. E quando miramos, o corpo está, por dizer, muito bem protegido por la piel, e a piel vai dar-nos esta condição de reconhecer o entorno. Por isso, fazer exercício a diário, dormir temprano, comer rico, todo é parte do paquete. E hoje a ciência empieza agora a descobrir todo isto e agora nos ajuda a entender várias citas que teníamos antes e que eram importantíssimas para a compreensão de como ter vida em abundância. Por dizer, aqui tenho esta revista Science, que é ciência, e ela habla clarito, esta portada da revista habla de como esses receptores, eles vão a receber do meio ambiente, do entorno, esta señal e que vai ser levada à la célula. Pero para que esta señal seja positiva, então tem que haver as condições positivas, porque se as condições são negativas, a célula vai reaccionar de maneira negativa. Então, meu querido irmão, quão importante é regressar à natureza, quão importante é ter uma alimentação correta, quão importante é tomar água limpa, quão importante também é ter pensamentos positivos, pensamentos corretos. Todo isso, meu querido irmão, vai definir como será nossa vida. Por isso mencionamos de vítimas a vitoriosos. Los genes não estão em el control de mi vida. Lo que está em el control de mi vida é o tipo de decisão de vida, o estilo de vida que levamos e também que tipo de pensamentos nós outros pensamos. Por isso, querido irmão, querida irmã, esta señal que mencionamos allá na pantalla anterior, pudiéramos dar o nome de percepção. Aí está na pantalla a palavra percepção, que é a capacidade de reconhecer o ambiente em que estamos. E isso lo hacemos através de los sentidos. La piel contiene a través del sistema nervioso una multitud de antenas, por decir, são mais de 100.000 antenas que põem o ser humano em contato com o meio ambiente. Pero a parte dessas 100.000 antenas por intermédio do sistema nervioso na piel, também temos os 5 sentidos. E a sierva de Deus habla muito claro assim, que devemos cuidar com as avenidas del alma. Então, se você quer ser sano, se você quer ser saudável, se você quer ser espiritual, aí está na pantalla o que o cielo nos está dizendo: cuidado com as avenidas del alma. E o que significa isso de maneira prática? Todo o que você vê, todo o que você escuta, todo o que você huele, todo o que você toca, todo o que você prueba ou saboreia, todo isso vai definir a reação de como tu corpo vai a reaccionar. Então, meu querido irmão, não são os genes, são as decisões que hacemos dia com dia o que está definindo nossa vida. E isto é agora levado então a ser absorvido por el cuerpo a través de la percepción. Entonces, por decir, si está frío, la temperatura, por decir, si hay una tempestad, si está un día bonito, todo eso vamos a escuchar, ver, sentir, tocar, saborear, oler, são nossos sentidos. E este mensaje recebido por essas antenas ou esses receptores agora vai ser codificado através de quê? Agora sim vamos à outra pantalla. Então a mente vai absorver isto.
A mente vai produzir agora pensamentos. A mente, meu querido irmão, é a base. A grande batalha, a grande guerra entre Cristo e Satanás é para tomar possessão de nossa mente. Se o Espírito Santo guia nossa mente por la luz de la revelación, la Biblia, el Espíritu de profecía, el Señor va a producir pensamientos positivos, pensamientos de fe, pensamientos de ánimo. La Biblia usa allá en 1 Corintios 13, ¿no? Fé, amor, esperança. Isso é o que tem que inundar a mente. Pero quando vemos Babilônia, Babilônia é confusão, Babilônia é paganismo, Babilônia é rebelião. Então, ao revés de fé, amor, esperança, nossa mente vai produzir o medo, o desespero, o pânico e o ódio, a vingança. Por isso, meu querido irmão, eu mencionei que estudar Apocalipse é entender como nossas crenças, como nossas doutrinas vão influir em nossa biologia. Não há nadie hoje falando de esto, e os que estão falando não falam de Deus e falam pura psicologia. Temos que levar este campo à prática de que nossa vida física vai ser apenas reflejo de nossas crenças. Então, qual é o tamanho de meu Deus? Qual é o poder de meu Deus? Será que o Deus a quem amo, a quem sirvo, a quem adoro, não pode ajudar-me? Não pode curar-me? Aí está, meu querido irmão, o grande problema de que nós temos pensamentos equivocados, pero mais que pensamentos equivocados ou negativos, temos um ambiente equivocado, um ambiente negativo. Então, a percepção agora tem que ser canalizada a ser a vida de maneira correta, poner um estilo de vida correto, um ambiente positivo, e a mente vai absorver tudo isso e transformar a célula agora em algo positivo. A célula absorve o mensagem, a célula vai responder o mensagem. Se o meu doutor diz assim, Juárez, em 3 meses você vai morrer, agora minha mente, mis ouvidos, escucharam esto, minha mente absorve esto e acepta, e agora agarro esto e me vou à casa chorando, e me vou dizer a minha família, comprem la caja, porque em 3 meses minha vida acabou. Pero se mente não recebe esto, porque tenho já uma crença de que há um Deus, e esse Deus é quem define o dia, a hora em que vou ao descanso. Então, o mensagem negativo que escutei, agora me vai ser interceptado, porque quem define minha vida não é a genética e nem a palavra de outra pessoa, é a palavra de Deus. Por isso, meu querido irmão, o justo vivirá por fé. Devemos aprender a crer em la palavra de Deus, e a palavra de Deus que tem que definir, através dessa crença, o que vai ser minha biologia. Por isso estou dando esses exemplos bíblicos, como em el caso de Hechos 28, que São Pablo, ao ser picado por uma serpiente, não morreu. E por quê? Será que o veneno não lhe entrou ao torrente sanguíneo? Claro que entrou. Então, por que não morreu? É porque Pablo tinha uma crença que cambiava a condição biológica, e agora os anticuerpos impediram que o veneno hiciera a ação de matar ao apóstolo Pablo. Por isso, meu querido irmão, hoje nós temos que entender, quando falamos da mente, esse é outro tema muito grande que podemos fazer um programa que nossa mente tem que controlar para o bem. Isso é o que queremos, pero por que não podemos? São Paulo habla desta peleia, desta batalha, o bem que quero não hago, o mal que não quero isso hago, pero por que lo hacemos assim? É porque, meu querido irmão, 5% de nossa mente é guiada por la consciência e 95% de nossa mente está sendo guiado por el subconsciente. Então, por dizer, o consciente me define por dizer as decisões que tenho que tomar, e incluso colocamos na pantalla aqui algo interessante para que você mire, por dizer, quando nós através da mente, começamos a reaccionar, mira o que passa, aí está. Por dizer, a mente, através da crença, os olhos, os ouvidos, os sentidos, através dessa señal, vai mirar afuera, agarrar a percepção do ambiente. Como mencionei antes, se és uma pessoa que amo, agora me vai produzir químicos de saúde, químicos de vida, hormonas poderosas, não? Aí está a oxitocina, a dopamina, a vasopresina, as hormonas do crescimento, a endorfina, todas essas hormonas. E agora estou feliz, por dizer,
já mencionei aqui, quando uma pessoa vai à luna de miel, a pessoa não está aí estressada, com medo, enfermo, vai à luna de miel, pura alegria, pura felicidade, aunque gasta muita energia, pero está feliz e não há enfermidade. Pero quando uma pessoa está com medo, está desesperada, tem uma enfermidade terminal, agora se acabou, ou vem um peligro, vem uma situação negativa, a mente absorve isto, a percepção. Agora a glândula suprarrenal vai echar grande parte de adrenalina, cortisol, citocina, estamina e todo isso, e agora lhe produz pânico, lhe produz agora uma ação, por dizer, de violência, para um peligro, para correr, para fazer qualquer coisa. Por isso, meu querido irmão, a mente é um poder muito grande que devemos conhecer, como guiá-la para que seja dirigida por el Espírito Santo e não por la aparência, por el medo, porque la aparência nem sempre, mis hermanos, é la realidade. Por dizer, você mira em esta diapositiva, disse a respeito do estresse, 75 a 90% de todas as visitas ao consultório médico estão relacionadas com o estresse, porque, como na pantalla anterior você mirou, muito pensamento negativo, muito problema, hoje a gente está puro estresse, e isto, meu querido irmão, está afetando a saúde, está afetando todo o corpo, está afetando a célula. Aí você mira na pantalla a revista Newsweek, que é uma revista muito famosa, está falando do estresse e seu coração, porque, meu querido irmão, as pessoas estão com a mente negativa e agora este é apenas um resultado. O câncer, meu querido irmão, não é um problema, é o resultado de um problema. Por isso, meu querido irmão, quando nós outros estamos em um ambiente negativo, o ambiente pode ser emocional ou pode ser o ambiente físico. Agora vão vir as consequências. Então, as crenças, as ideias que temos vão definir como atuamos e os resultados serão seguros, tanto para o bem como para o mal. Quero terminar fazendo uma ilustração. Aí você mira na pantalla, eu tenho aqui que em Canadá há um sapo que durante o inverno, o sapo está duro, está congelado. E agora os científicos agarram o sapo e medem todas os processos do metabolismo e nada funciona, nada, nem a pulsação, a circulação, nada, está frio, está gelado, está muerto. Pero lo que pasa es que na primavera, este sapo congelado, agora de repente empieza um processo e agora de repente abre um ojo e pronto abre o outro ojo, empieza a mover-se e o primeiro que hace é correr a encontrar uma novia e a procriar. Que interessante! Quer dizer que nossa percepção humana, vendo este sapo ao inverno, podemos levá-lo a um laboratório, podemos fazer 1000 pruebas, 1000 exames, ele está morto. Pero agora chega a primavera, este sapo do Canadá agora está vivo. Então, nossa percepção em esse planeta, meu querido irmão, nem sempre é correta. Por isso não devemos ir por vista, por isso não devemos avançar por lo que hablaram, porque alguém me está dando uma informação na televisão. Não, temos que ir por um mensagem mais seguro. Por isso les estamos predicando a palavra de Deus, a percepção verdadeira, a percepção última. Esta é de la palavra de Deus. Querido irmão, este sapo está morto. Ele está morto? Não, ele está vivo, pero nossa percepção de que está morto é que está mal. Pero a la vez agora mira que bonito, não? Se miramos este outro sapo, ou rana, vamos dizer assim, esta rana, que alegria, e hasta nos dá gana de reír, porque mira que é um pouco chistoso o que está haciendo o macho para sua novia, e aí você não mira muito bem na pantalla, pero há uma tempestade, uma chuva muito forte, e ele agora tomou uma hoja e la está protegendo de la chuva. Mira que esta fotografia nos dá ganas de reír, de sonreír, porque está bonito, está chistoso o que o macho está haciendo com sua novia. Então, mira, meu irmão, minha irmã, temos que poner
pensamento positivo, pensamento verdadeiro, pensamento espiritual para que as células de nosso corpo puedan reaccionar de maneira positiva. Por isso mencionamos de vítimas a vitoriosos. 2 herramientas Deus colocou em tus manos para a vitória. Tu mente e também, meu querido hermano, o estilo de vida correto. Com a mente recebimos, meus hermanos, a palavra e com nosso corpo recebimos como habitando em nosso corpo o Espírito Santo de Deus. Que Deus te bendiga muito, meu querido hermano, para que você pueda sair adelante, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. Em este momento, vamos então abrir as linhas de los teléfonos. Está já uma pessoa, Graciela de Santa Ana. Que Deus te bendiga. Gracias. Buenas tardes, Padre. Pastor, es un placer saludarlo. Gracias, hermana. Mi pregunta es, hace un año me diagnosticaron la bacteria del Helicobacter pylori. Me dieron un tratamiento de 3 y lo hice y estuve bien por 6 meses, pero otra vez me volví a sentir mal, como que la bacteria regresó. Y me he cuidado mucho con la alimentación, pero no logro tener un balance en mi salud. Y me gustaría saber si usted me puede dar unos consejitos, qué es lo que puedo hacer, porque me siento desesperada. Gracias, hermana Graciela, que Dios te bendiga mucho. Sí, mi hermana, siempre mencionamos en este programa. H. pylori es una bacteria, no solamente que usted tiene, todos tenemos, pero ella cuando el ambiente está muy ácido, ella se va a multiplicar de manera que ahora empiezan los síntomas, como cuando tenemos gastritis, después viene una úlcera, después viene un cáncer. Entonces, lo que tenemos que hacer, siempre mencionamos, no es dar un balazo de cañón a una mosca en la pared, porque va a matar seguro, pero va a destruir el ambiente. Y esa bacteria, aunque el antibiótico mata, pero no mata todas. Y ahora, si el ambiente sigue ácido, ellas se van a multiplicar otra vez, y como mencionó usted, 6 meses después, ahí está el mismo problema otra vez, pero ahora más grave y más grave. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo mencioné hace un momento, cuando los científicos ponen las células en un plato de laboratorio, ellas, por decir, cuando el ambiente está correcto, ellas se multiplican de manera normal, pero cuando el ambiente está muy ácido, ellas tienen una tendencia de ahora rechazar ese ambiente. Entonces hay bacterias buenas y malas. Las bacterias buenas no le gusta ese ambiente ácido, pero las malas, ahí está el ambiente propicio cuando el ambiente está muy ácido. Entonces tenemos que tomar el antiácido de Dios. La papa, el juguito de papa con jugo de repollo. Pone 2 papas en un extractor de jugos con 2, 3 hojas de repollo. Hace un tantito así de jugo y toma antes de las comidas y antes de dormir. 4 veces. Un poquito de jugo así de papa cruda con repollo antes de cada comida y antes de dormir. También toma el carbón vegetal como sugerencia, le digo, 4 cápsulas por la noche que está vacío el estómago. No tiene que tomar el carbón vegetal cuando está con alguna comida en el proceso de digestión y tampoco cuando toma químicos, fármacos y drogas. Así que eso anula, este carbón vegetal anula el efecto de los productos medicinales. Por eso toma con bastante agua, porque causa estreñimiento el carbón, pero cuando esté vacío el estómago. La otra cosa, si usted no tiene diabetes, bastante papaya. Procure evitar este tipo de alimentación con la fibra muy endurecida, como el brócoli, arroz integral, todo eso, porque ahora usted tiene que tratar tu estómago como si fuera un bebecito, hacer un puré, una comida más suave, y ese tipo de alimentación, pero nada de producto de origen animal, nada de café, nada de sodas, nada que contenga, por decir, un ambiente ácido. Procura comer lo más alcalino posible. Que Dios te bendiga. Hermana Rosa de Los Ángeles, que Dios la bendiga, hermana. Sí, doctor Sosa, tengo una pregunta. Tengo una tía que tiene piedras en la vesícula y ya fue de emergencia 2 veces al hospital y ya le dijeron que le dijera al doctor que si ya pues
pida la orden para que se opere porque aunque esté comiendo saludable, pero siempre hay algo que en veces ella, ayer fue de emergencia porque comió algo, no sé qué, comió ensalada o no sé qué, pero y le dijeron de que le diga al doctor para que le dé la orden para la operación y ella no se quiere operar, tiene miedo, ella quiere saber si usted tiene una pastilla o algo que usted le pueda vender o recetar para que ella pueda expulsar las piedras, o si funciona o hay peligro que vaya de emergencia por el dolor y las piedras no salgan. No sé, quiero que usted me conteste con sinceridad a ver si le puede ayudar. Gracias, hermana Rosa, por estar acompañando este programa. Que Dios te bendiga y su tía también. Es algo sencillo y complicado a la vez. Sencillo porque así como una piedra se hace, se deshace. Es una cristalización, mucho colesterol, mucho ácido úrico y todos los sales, se va cristalizando, toma poca agua, todo eso, mucha emoción negativa. Entonces tenemos que normalizar todo eso. La otra cuestión es muy importante, si la piedra está muy grande, a veces ya por decir está en peligro, por eso es bueno tener una conciencia a través de un chequeo, un examen, el doctor te le puede decir eso. Pero sí, mi hermana, hay plantas que son excelentes, por decir, ahí está el aceite de oliva, tenemos también, hermana, la planta mejor para la vesícula, que es el rábano. El rábano se puede hacer jugo, se puede comer ensalada, es muy propio para la piedra de la vesícula. También podemos con esto tomar la clorofila, tomar también este cardo mariano, la alcachofra, el bolo del chile, são plantas que lhe vão ajudar. Aqui temos fórmulas específicas para a vesícula que lhe ajudam a eliminar as pedras de maneira mais rápida, pero tem que primeiro quitar a causa. Como mencionei, nada de emoções muito negativas e pleitos e peleias, a la vez cuidado com o huevo, queso, leite, carne, todos esses produtos que aumentam, por decir, a constância de las piedras por causa del colesterol. Por eso, una alimentación vegetariana sería la más indicada. Y el jugo fresco de limón con el aceite de olivo, tomarlo bastante, un vaso por decir, mitad, a la hora de dormir y acostarse al lado derecho, le ayuda bastante. Que Dios la bendiga, aquí estamos para servirle. Muy bien, mi querido hermano, hoy estamos hablando de un tema muy importante, de vítimas a vitoriosos. El Espírito Santo, mi querido hermano, quer llevarnos a la victoria. Querida hermana Roberta de San Bernardino, que Dios la bendiga, hermana. Buenas tardes, doctor. Mire, doctor, yo lo oí el otro día que dijo que el café es bueno para desintoxicar el hígado, y también la manzanilla, y también el ajo, pero no sé cómo usar el ajo. Muy bien, hermana, gracias por estar acompañando el programa. Sí, estamos hablando del café, pero no para tomar. El café es un veneno, el café causa bastante consequência en el sistema nervioso y la mucosa estomacal, así que nunca debemos tomar café y nada con cafeína. Pero estamos hablando del café para un lavado intestinal que tiene un propósito de ayudar el hígado a desintoxicar. Entonces, esta cafeína por abajo, por el colon, va a dilatar los ductos biliares que conectan el hígado, ajudando el hígado a eliminar metales pesados, toxinas de maneira mais fácil. Então, preparamos assim, 1 litro de água limpia, filtrada, não vamos meter água sucia e contaminada ao colon. Hervimos esta água com 3 cucharas, não muito llenas, de café, com café especial. Aqui temos um café especial para enema ou lavativa. E com este litro de água de café, hacemos a lavativa. Quando temos cólicos, então, agora podemos usar a manzanilla, que é um anti-inflamatório. A manzanilla é excelente para calmar esses cólicos del colon. E aí agregamos uns 3 dientes de ajo. E esse ajo é para os parásitos, eliminar os parásitos, ajuda bastante. Então, podemos fazer de puro café
ou podemos fazer a metade deste litro de água para meter al colon como enema, a metade café e a metade manzanilla com ajo, ou podemos fazer completamente com manzanilla e ajo. Assim que, se você vai fazer puro manzanilla e ajo, põe na mão, na medida de Deus, assim de manzanilla, 1 litro de água, põe a hervir com 3 dientes de ajo, colar, está listo o líquido para fazer a lavativa em la temperatura del cuerpo, ni muy caliente, ni muy frío. Se você põe muito caliente, se vai queimar por adentro, e se põe muito frio, lhe dá cólicos, por isso tem que ser uma temperatura templada. Que Deus te bendiga muito, e aí la esperamos, minha querida irmã, el dia sábado estamos em São Bernardino, se Deus permite, todo el dia predicando a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, hoje estamos falando um tema muito importante em este programa, de que Deus te chama a você para sair da condição de coitado, de pobre, de vítima, a ser vitorioso. E quais são as ferramentas que o Senhor nos ha dado? O Senhor nos ha dado, meu querido irmão, um estilo de vida correto que vai agora ser percebido por la célula e agora vai produzir químicos correspondentes ao estilo de vida correto. Por isso, meu querido irmão, uma mente positiva, e o Espírito Santo nos quer guiar para que tenhamos esta mente positiva. Como estava mencionando, nós outros temos 2 mentes, a consciente e a inconsciente. E, meu querido irmão, o subconsciente é o que predomina. O consciente atua mais ou menos em 5% e o subconsciente domina um 95% de nossa vida. Por isso cometemos tantos erros, por isso fracassamos tanto tempo. A vezes uno se despierta à manhã e diz: hoje eu vou sair, conseguir um bom trabalho, ou os que são solteiros, não? Vou conseguir uma muchacha muito guapa, ou um muchacho muito guapo, e tem bons pensamentos, planos, pero de repente regresa a casa fracassado. ¿Por quê? Porque, meu querido irmão, há uma mente negativa que ele está predominando. Temos que sair adelante. Vamos fazer outro programa para isto. Vamos orar e concluir. Amado Padre, graças, Senhor, por tus cuidados, tus bendiciones. Bendice-nos este dia de hoje, guarda-nos, livra-nos del mal e prepara-nos para tu reino. Te lo pedimos todo agradecido, em el nombre de Jesus. Amém.